Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa traz um assunto muito especial para você aí que já passou por uma situação de infecção urinária. Hoje eu trouxe o Dr. Carlos Santin para explicar um pouquinho o que vem a ser infecção urinária, aquela infecção que melhora, aquela infecção que volta, né, aí de repetição. E ele trouxe algumas dicas muito especiais para explicar para você, então, sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado. Olá para todo mundo, seguidores, e mais uma vez agradeço a presença. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para nós o que é infecção urinária, né? Porque às vezes as pessoas falam, infecção urinária, elas acham que é a dor ao urinar, né? Mas o que vem a ser a infecção urinária, doutor? A presença de algum patógeno na urina das pessoas, né? Então isso é muito mais comum em mulheres, extremamente comum, às vezes até, eu diria, um certo ponto fisiológico, a mulher ter até 2 ou 3 infecções num ano, então isso é extremamente comum, digamos assim. Diferentemente do homem, né? O homem tendo infecção urinária, a gente tem que cuidar. Infecção urinária masculina é extremamente preocupante e a gente tem que investigar. Na mulher, a gente já leva com uma certa naturalidade. Então, a presença de uma bactéria, geralmente uma bactéria dentro do fluxo urinário, causando o que você comentou, muitas vezes dor, muitas vezes ardência, uma xixi com cheiro mais forte, mas o fato de você não ter isso não quer dizer que você não tenha uma infecção urinária. Então é simplesmente uma infecção do todo o trato geniturinário que pode cursar com esses sintomas que a gente comentou. O senhor falou em patógeno, o que é o patógeno, para as pessoas poderem entender? Exato, é uma bactéria, às vezes é um fungo, principalmente bactéria e fungo que causam alguma infecção, aumento de leucócitos, que são células de defesa que aparecem no exame de urina. E esse patógeno, esse agente infeccioso, digamos assim, que, como mais uma vez eu falei, geralmente é uma bactéria, ele acaba colonizando a nossa bexiga e causando esses sintomas. Doutor, o que leva uma pessoa a ter infecção urinária? Isso é muito variado. O quadro de uma cistite, que é o nome bonito para infecção urinária, ele é multivariado. Vamos falar em mulher, como eu disse, que é o mais comum. É a presença principalmente dessa bactéria dentro da urina. Isso acontece se houver uma falha anatômica da mulher. Às vezes a colonização bacteriana é realizada por uma falha anatômica, uma inserção do canalzinho da urina num lugar diferente. Às vezes você já operou a bexiga por qualquer motivo e o fio cirúrgico que foi utilizado para fechar a bexiga muitas vezes pode colonizar, fazendo a presença de infecções, excesso de pele na uretra. Ou seja, acho que a gente vai comentar sobre os fatores principais, mas pessoas que seguram muito tempo o xixi, às vezes posterga por qualquer motivo, eu estou vendo um filme, não quero sair agora, mas a bexiga está explodindo. Isso, com o passar do tempo, isso sendo realizado de uma forma mais frequente, faz com certeza que aumente a chance de você ter uma infecção urinária. Doutor, quais são os principais sintomas de uma infecção urinária? Então, como a gente relatou, os principais sintomas, aquele caso clássico, aquela urina com ardor, você sente uma ardência no canal, parece, pacientes falam que está passando uma gilete ali no canal quando urina. Dificuldade para conseguir esvaziar a bexiga, muitas vezes a bexiga não consegue esvaziar por completo. Aquela sensação que você terminou de urinar e parece que ainda a bexiga continua cheia, você não conseguiu ter um esvaziamento da tua bexiga por completo, isso é muito relatado pelos pacientes. Cheiro forte, coloração forte da urina, aí entra muito o quanto de líquido que esse paciente bebe, mas esses são os principais sintomas da infecção da bexiga. Se lembrando que a infecção da bexiga, quando não tratada, ela pode subir para o rim, o que a gente chama de pielonefrite. Pielonefrite é um nome bonito para infecção que começou na bexiga, provavelmente, e essa infecção ascendeu, subiu até os rins. Então são sintomas que podem acontecer, muitas vezes associados a febre também, e dor nas costas, se for esse caso que eu citei. Doutor, me diz uma coisa, quanto tempo dura uma infecção urinária, tanto na mulher quanto no homem? Se for uma infecção não complicada, que a gente chama, sem cálculos urinários, litíase, que a gente conversou bastante na vez passada, eu diria para vocês que é uma infecção mais banal, 5 a 7 dias, geralmente, às vezes até antes a infecção acaba aliviando. Se já for uma infecção urinária complicada, devido a um ato cirúrgico prévio, devido a uma condição da mulher, principalmente, a ter infecções de repetição, a gente sempre tem que tomar cuidado e ver por qual que é a causa, porque enquanto a gente não corrigir a causa, a infecção vai perdurar. E aí pode ser dias, semanas, às vezes até meses. E aí fala aí cistite de repetição, né, Isso. doutor? Cistite de repetição, muitas mulheres principalmente falam pra gente de, estou com uma cistite de repetição.
O que seria cistite de repetição, infecção urinária de repetição? É você ter vários sintomas em poucas semanas, em poucos meses. Como eu falei, a gente considera, entre aspas, fisiológico uma mulher ter uma infecção urinária até 2 a 3 vezes no período de 1 ano, ou 2 vezes no período de 6 meses. O que passa disso a gente chama que é uma infecção de repetição. Porém, uma coisa muito importante que muita gente não vê. Infelizmente, muitas mulheres e alguns homens sentem os sintomas de infecção e se automedicam. Ou vai no farmacêutico, que é um amigo, que é um colega, que é um vizinho, toma esse remedinho que minha tia tomou, meu pai tomou e era muito bom. Acaba tomando aquele remédio, só que não era o principal remédio para resolver aquela infecção. E o que acontece? Amenizam os sintomas. Quando esse remédio passa o efeito, os sintomas voltam semanas posteriores. E o paciente vem assim, eu estou com cistite a todo momento. Na verdade, ela não tratou bem a primeira vez. Não fez um exame de cultura, não fez um exame de urina, não sabe realmente se tratou com o antibiótico correto. Então, essa cistite de repetição sempre tem que ser cuidado o seu diagnóstico, digamos assim. O paciente tratou a infecção, zerou a infecção e teve uma nova infecção meses, semanas após, aí sim é uma infecção de repetição. Agora, estou com sintoma a cada 15 dias. Você tratou certo essa infecção a primeira vez, ela vai ficar perdurando até você tratar. Por isso que é perigoso não tratar, né, doutor? Sem dúvida alguma. Essa é a questão. Não tratou, então o senhor falou em cultura ali, né? Então Isso. precisa fazer uma cultura da urina para saber que tipo de bactéria tem. Exatamente. E que antibiótico é específico para aquela bactéria que deu ali do resultado do exame, para que o médico possa prescrever o antibiótico correto. Sim. E aí fazer o tratamento da infecção urinária, né? Exatamente. Doutor, onde é a dor da infecção urinária? Todo mundo se pergunta, será que é só dor nas costas? A dor nas costas é quando a infecção sobe para os rins, né? Geralmente a dor da infecção urinária é aquela dor embaixo do umbigo, uma dor que a gente chama de suprapúbica. Na pub é uma dor que o paciente sente principalmente no ato de urinar. Mas às vezes acabou de urinar, essa dor pode perdurar por alguns minutos até horas depois do procedimento. Então, a princípio, é uma dor que fica exatamente nessa região embaixo da barriga, na região do hipogastro, que a gente chama. É uma região embaixo do umbigo, em cima desse ossinho aqui que a gente tem em cima da região genital, que é a pub, e uma dor suprapúbica. Esse é o principal local da dor da infecção de bexiga. Se for do rim, daí a dor passa para as costas, consequentemente. Doutor, quais são os cuidados, né, que a pessoa precisa ter para não ter infecção urinária ou durante, né, esse período que ela está com infecção urinária? Quais são os cuidados importantes que ela precisa ter? Tomar bastante líquido. Quanto mais água você tomar, é literalmente fácil de pensar, você está lavando o sistema urinário, então você consegue eliminar essas bactérias, esses fungos, se for o caso, com uma maior facilidade. Não segurar a urina por muito tempo. E sempre pesquisar se você está tendo uma infecção de repetição. Não adianta apenas usar o antibiótico correto e tratar. Qual que é a causa que está acontecendo isso? É um defeito anatômico? Qual defeito é esse? É um excesso de pele na uretra, que a gente chama de carúnculo uretral? É um tipo. É o refluxo vésico-ureteral. O que é isso? Quando você contrai a bexiga, você espera que o xixi saia para fora. E às vezes, quando a bexiga contrai, o xixi volta para dentro do rim. E esse retorno de urina também é um caso de infecção de repetição. E o mais comum e importante, além desse, todos são bastante comuns, mas o mais comum que acontece é a infecção pós-coital, que a gente chama de cistite da noiva. É aquela menina que namorou um pouco mais do que o normal no final de semana, às vezes namoraram de fora, e na segunda-feira começa com cistite. Ou seja, o ato sexual é um dos principais transportadores de bactéria das regiões mais contaminadas para dentro da bexiga. Então a cistite pós-coital tem que ser avaliada também. Higiene íntima, né, doutor? Com certeza. Sempre a higiene íntima ela é muito importante. E o banho após a relação. Se você já tem isso, sempre procure usar o banho logo. Terminou o ato sexual, já procure se higienizar. Doutor, o que não pode fazer quando tem infecção urinária? Na verdade, você deve tomar muito líquido e isso depende muito dos sintomas de cada pessoa. Tem pessoa, isso é o limiar a dor de cada pessoa. Tem pessoa que tem uma infecção urinária e fica de cama, o que não é comum. A maioria das pessoas, estou com uma dorzinha quando faço xixi. O que a gente orienta? Muito, muito líquido. Quanto mais líquido você conseguir tomar, mais você vai conseguir aliviar. Consumo de frutas cítricas, o aumento do ácido, o pH ácido da urina, você teoricamente predispõe que você tenha menos infecção urinária. Então a fruta que mais lhe apetecer
cítrica, limão, laranja, abacaxi. Procure usar um suco natural, não esses sucos de caixinha que é só corante. Um suco natural do citrato, ele ajuda você a prevenir infecções de repetição também. Doutor, me diz uma coisa, para as pessoas terem um parâmetro, né, na coloração da urina, como seria isso? Uma urina mais transparente, mais clarinha, ou uma urina mais amarelinha clara, ou mais alaranjada? Tem algum sinal na urina que a pessoa possa observar? Isso depende muito da quantidade de líquido que a pessoa bebe, que a gente chama a densidade da urina. Quanto mais líquido você beber, mais tendência vai estar para o transparente. No caso que a gente está comentando hoje da infecção urinária, na grande maioria das vezes a infecção urinária vem com uma urina extremamente espessa, uma urina extremamente forte, com um amarelo, praticamente um bege. Essa é uma cor clássica da infecção urinária e com um odor forte. A urina de qualquer pessoa que não tem nenhum problema urinário é um líquido estéril, não contém bactéria alguma. Caso haja uma infecção urinária, que é o que a gente está comentando, na grande maioria das vezes essa urina vai vir mais escura com um cheiro mais forte. Lembrando que não necessariamente isso acontece. Você pode ter uma urina límpida, citrina, que a gente chama de amarelo clarinho, e mesmo assim ter um agente infeccioso ali dentro. Doutor, me diz uma coisa, a gente falando em toda essa questão da infecção urinária, é importante a pessoa, assim que ela detectar dor para urinar, né, a coloração da urina, esses cuidados, é importante procurar um médico, né, doutor? Sem dúvida alguma. Procurar o seu, no caso das mulheres, às vezes até a própria ginecologista, que infecções simples, não complicadas, conseguem tratar com muita tranquilidade. Caso não consiga com aquele antibiótico corriqueiro que a gente normalmente faz, acaba encaminhando para o urologista, que daí vai ver. Se não é uma infecção simples, é o que a gente chama de infecção complicada. Complicada por qual motivo? É um caso anatômico, um caso cirúrgico, ou às vezes é só você conseguir fazer o antibiótico mais correto para aquela paciente. Então, na realidade, sempre procurar ajuda, às vezes do médico de sua confiança, o seu ginecologista e, muitas vezes, em último caso, o urologista, caso esses primeiros não tenham conseguido atender da forma correta. E hoje aqui nas nossas cidades a gente tem médico urologista, né? Sim. Por exemplo, o senhor Dr. Carlos Santin, que atende aqui na nossa cidade. Também o senhor é cirurgião, né, urológico. Então as pessoas têm como procurar hoje o urologista, né, essa especialidade aí para poder trabalhar com essa questão da parte urinária. Sim. Doutor, tem alguma mensagem que o senhor gostaria de nos passar para os nossos seguidores do programa Dicas de Saúde? Acho que é mais um resumo do que a gente falou até agora. Então, bebam muito líquido, 2 a 3 litros de água por dia. Lembrando que às vezes eu não gosto de tomar água pura, não tem aquele paladar para tomar água. Todos os líquidos que você ingere tem água junto, se você for pensar. O suco, o café, o chimarrão, que aqui na região muita gente toma, muita gente gosta. Então, hidrate-se em demasia, ainda mais agora que vai vir calor. Então, você desidratando muito pode acontecer sintomas de infecção urinária e principalmente cálculos renais. Não segure a urina por muito tempo. Não teste teu esfíncter acima do normal, porque você acumulando xixi parado, você pode fazer infecção com muita tranquilidade. Homens, a gente falou muito mais de mulheres, né? Homens com infecção urinária, na grande maioria das vezes, tem uma coisa por trás disso. Então, homem, você que está com alguma ardência a urinar, você que está com alguma dificuldade para urinar, você tem que ir direto para o seu urologista. Por que isso está acontecendo? É muito difícil um homem ter infecção urinária. Se está tendo, é porque alguma coisa, algo de errado, de não comum, digamos assim, está acontecendo nessa pessoa. Pode ser apenas uma prostatite, inflamação na próstata, mas às vezes pode ser alguns casos bem mais graves do que isso. Mulheres, não se desesperem. Infecção urinária em mulher simples, a gente considera corriqueiro, normal, digamos assim. No homem, procure ajuda de uma forma mais rápida possível. Então, doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez no nosso programa Dicas de Saúde. Eu deixo em aberto um outro tema para o senhor vir falar aí do aparelho urinário, que é algo que a gente precisa sempre estar falando e orientando as pessoas aí, porque aparelho urinário, renal, né? O que a gente precisa falar é bebam muito líquido. Sem dúvida nenhuma. Muito líquido para evitar infecção urinária, para evitar doenças renais, né, doutor? Sim. E também controlar a pressão. Sem dúvida alguma. Arterial. Com certeza. Então, eu deixo em aberto. Muito obrigada, doutor. Fica com Deus. E um próximo programa está aí com o senhor. Com certeza. Eu agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição a ajudar da melhor forma possível.
O nosso programa volta semana que vem com mais uma dica especial para você. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.